E aí, alunos do Alexandre Dumas, do terceiro ano do ensino médio. Bom estar com vocês. Hoje a gente vem para o nosso segundo encontro da aula de História e nós vamos ter como estudo hoje a Primeira República. No primeiro momento, estudamos qual foi o contexto, anterior à Primeira República Brasileira. A gente analisou o contexto social, político, econômico, que possibilitou a proclamação da República. E hoje a gente vai analisar alguns aspectos do Brasil, Primeira República, ou como alguns falam, República Velha, ou República Oligárquica. E aí a gente vai entender por que essas denominações. Primeira República, como é que se diz? Porque a gente sai de um governo que era chamado de império, de um reinado, onde, por exemplo, o governante brasileiro, que era o imperador Dom Pedro II, ele não era eleito, era hereditário, tinha um poder meio que absolutista, porque seus poderes estavam acima da Constituição. E a principal diferença é essa, que na República a Constituição é a Carta Magna, ou seja, a soberania do país ela está na Constituição brasileira, é o limite do poder. Nada nem ninguém pode ultrapassar esse poder. Então, esse primeiro momento que durou aí 30 anos, quase 30 anos, é chamado aí de Primeira República, ou por alguns também chamado de República Velha. Por que República Velha? Porque vai ser um contexto em que um grupo social é que vai praticamente durante quase 30 anos dominar o Brasil e tudo que vai ser feito é para atender às necessidades desse grupo social. Por isso que uma das perguntas que a gente começa hoje é: quem governou o Brasil? Qual grupo social ele foi priorizado nesse exato momento? Será que todos os grupos sociais ele foi atendido na República? Porque a República é um tipo de governo onde ele atende às necessidades do povo, é um governo para o povo. Mas nesse primeiro momento a gente vai perceber que esse povo ele não foi atendido em sua plenitude. Por isso que mais para frente alguns vão chamar, vão apelidar de República Velha ou República Oligárquica, porque justamente isso, o grupo social que praticamente teve domínio do governo brasileiro vai ser as oligarquias rurais, ou seja, os produtores rurais do principal produto da época que a gente estudou, que era o café. Então esses produtores rurais vão formar as chamadas oligarquias, era um pequeno grupo que basicamente dominava todo, influenciava o governo brasileiro. Então por isso República Oligárquica. Então, para começar hoje, eu pergunto novamente a vocês: quem governou o Brasil nessa Primeira República? Se antes era o rei, nesse momento. Então, quem foi priorizado? O que eu quero que vocês identifiquem no assunto hoje é justamente o seguinte: as permanências, rupturas e permanência. O que foi que se rompeu no passado e o que foi que continuou? Então, esse assunto ele é as raízes do Brasil, é os nossos primeiros passos para o que a gente tem hoje. É isso que nós vamos estar analisando aqui. Vamos lá. Então, Primeira República, os primeiros tempos da República. Então, permanência. O que é que permaneceu? Economicamente, a gente pode falar que o Brasil continuou um país agroexportador, como a gente viu. O setor da economia que predominava no Brasil era o setor primário, ou seja, a agricultura e a pecuária, e com destaque aí para o café. Por isso o Brasil era agroexportador, porque os produtos que eram produzidos eram vendidos para outros países, seja para a Europa, e o principal consumidor dos Estados Unidos da América. Por isso, exportação, quando você vende, manda para fora. A população, político, socialmente, a população continuou sem participação política. Então, quem tinha acesso à política era normalmente a classe rica, que naquele momento era a classe dos fazendeiros rurais. A República não representava o pensamento de todos que torceram pela sua instauração. Ou seja, aqueles grupos sociais que acreditavam que com a República a condição de vida, a condição social e política do país ia melhorar, ou seja, ia ampliar os direitos. Então as transformações sociais, econômicas e políticas viriam, praticamente não ocorreu isso. E o Brasil tornou-se uma federação, defendia uma federação que praticamente defendia as elites de São Paulo e Minas Gerais. Por que São Paulo e Minas Gerais?
como a gente falou na aula anterior, era onde estava concentrado o principal produto, que era o café, a produção e a pecuária. Okay? Esse primeiro momento foi chamado de República da Espada, porque durante os primeiros anos, os primeiros 5 anos, o Brasil teve um governo provisório. Por que o governo provisório? Porque ainda não tinha criado uma nova Constituição para a República. Embora tivesse proclamado a República, mas para a República se consolidar tinha que ter uma Constituição e promover a eleição para presidente. Então, como isso não ocorreu, provisoriamente, quem vai assumir são os 2 militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e esse período correspondeu aos governos iniciais do Brasil, onde esses 2 militares eles vão assumir até que essa Constituição fosse elaborada. Esse período vai de 89 a 1994. O que marcou esse primeiro governo foi esse processo de elaboração da Constituição, das eleições, desse governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca dissolveu os governos municipais e estaduais, demitiu e indicou novos presidentes das províncias. O que seriam as províncias? O que hoje são os estados brasileiros, eram chamados de província. A partir da Constituição da República vão ser chamados de estados brasileiros, porque o Brasil vai se tornar um Estados Unidos do Brasil. Uma elite civil e militar passou a administrar. Quem era a elite civil? Os fazendeiros, e militar porque vai ser o exército assumindo aí o governo brasileiro. E aí a gente vai ter um período de negociações que envolveram vários partidos republicanos, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, que vai ter a grande influência. Um destaque nesse momento é para o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que foi marcado por uma crise econômica. Em que sentido? Rui Barbosa, quando ele entrou, uma tentativa de modernizar o Brasil, de copiar a Europa, promoveu o processo de créditos, de empréstimos, distribuição de dinheiro para aquelas pessoas que queriam abrir empresa. Mas, como sempre, existe corruptos em tudo quanto é lugar. As pessoas tomavam dinheiro emprestado do governo brasileiro, fingiam que abriam as empresas, criavam empresas fantásticas e, na verdade, investiam esse dinheiro em qualquer outra coisa, menos em empresas. E no final essas pessoas não pagavam esse dinheiro e nem tinham desenvolvimento da economia. O principal objetivo era desenvolver o setor secundário da economia e ao mesmo tempo do comércio, já que a gente estava no processo de modernização das cidades brasileiras, a princípio Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Então a ideia era isso, a abertura de fábricas, desenvolvimento do comércio, mas isso não ocorreu. E aí a gente teve uma crise econômica que vai ser chamada de encilhamento, beleza? A Constituição de 1889 é proclamada a República, em 1891 é criada a primeira Constituição Republicana. Vamos ver agora as suas principais características. Refletiu o liberalismo e a influência norte-americana. O liberalismo econômico, a gente já estava aqui no segundo momento da Revolução Industrial, e aí você já tem aí um capitalismo, o início do capitalismo, e o Brasil vai aderir a isso. O Brasil se tornou Estados Unidos do Brasil, as províncias se tornaram estados, o voto passou a ser direto, excluindo os analfabetos, mendigos, mulheres, soldados e menores de 21 anos. Então você veja aí, como a gente falou anteriormente, a população não teve participação. Se você entender que em 1888 foi a abolição da escravidão, em 1891, basicamente 4 anos depois, você tem aí a criação da Constituição, a maior parte dessa população brasileira era analfabeta. Então, quase 70% da população brasileira ficou de fora dos votos. E você vê que a população indígena e a mulher, a população indígena não é nem citada aqui, as mulheres piorou. O mandato presidencial passa a ser de 4 anos, como é hoje. A igreja, que fazia parte do Estado, a igreja era responsável por fazer registro de nascimento, casamento e o atestado de óbito quando alguém morria. Essa missão deixou de ser da igreja e passou a ser do Estado, e a igreja passou a cuidar do que era a fé, da religião. Separou-se do governo, o Brasil se tornou um país laico, ok? Deodoro permaneceu como presidente durante um bom tempo, mas muita pressão, já que as oligarquias, os
os coronéis queriam assumir o governo. E aí, nesse momento, quem passou a governar o Brasil vai ser Floriano Peixoto, que vai enfrentar uma grande crise, até mesmo dentro dos militares. A Marinha e o Exército vão entrar numa racha, porque membros da Marinha e do Exército queriam governar. No caso do Floriano Peixoto, ele era do Exército. Então, Floriano ele colocou algumas medidas para tentar manter seu governo. Diminuição do preço dos aluguéis, isentou os impostos de carnê, de gêneros de necessidade primária, incentivou a industrialização, passou a fiscalizar mais o governo, mas infelizmente teve aí a chamada Revolução Federalista, a Revolta Armada, e isso contribuiu para que Floriano saísse. E nesse primeiro momento os militares saem de cena, quem entra em cena vai ser os civis, a elite civil, que vai ser de São Paulo, e Minas Gerais passa a governar. E aí a gente tem a República das Oligarquias, que vai ser a sucessão, que beneficiou os paulistas. Então, em março de 1894, o primeiro presidente da República eleito vai ser Prudente Moraes. A partir desse momento, passou para as elites agrárias, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. É o que a gente vai entender aqui agora, os mecanismos dessa sustentação da política. Para garantir os poderes, o poder político, as elites criou política dos governadores, a política café com leite. O que é essa política dos governadores? Ou seja, era a união entre o governo federal, que é o presidente, os governos estaduais, os governadores, e os prefeitos, aonde cada um influenciava nesse processo político. Se pedia esse apoio e os prefeitos apoiavam os governadores que apoiavam esse presidente. Ou seja, forçando essa população a eleger o candidato que eles queriam. Então isso chamou-se política dos governadores. O presidente, para se candidatar, dependia do apoio desses grandes fazendeiros. E a política café com leite, por quê? Quem ficava no governo, revezava no governo, durante 4 anos era o governante de São Paulo, depois Minas Gerais, e assim vice-versa. A cada 4 anos havia essa troca, claro, em consenso com os outros grupos de fazendeiros do Brasil, ok? Então, vou dar uma passada aqui. Essa política café com leite é isso, essa alternância entre governante, 4 anos, governante de São Paulo e de Minas. O que marcou nesse período foi o coronelismo. O coronelismo era justamente esses fazendeiros. A gente viu que o principal produto, o poder político e econômico, estava na zona rural. Então esses coronéis influenciavam os seus empregados a votar no candidato que ele queria. Então essa prática ficou chamada de voto do cabresto, onde os coronéis determinavam a quem deveria ser eleito, já que o voto não era secreto, era um voto aberto. E aí eu tenho essa imagenzinha aqui. Foi um período marcado por muita fraude eleitoral, porque quem administrava, não havia um órgão do governo para fiscalizar as eleições, e nesse período eram os próprios coronéis que ficavam com as urnas. Então você tinha votos a mais, voto a menos, O fim do coronelismo só vai ser em 1930, quando acaba a Primeira República. Então aqui essa imagem vem representar justamente isso. Um coronel e a sua empregada. Mas por que isso? Porque a maior parte dos empregos estava na zona rural. E quem era os donos das terras eram poucas pessoas, eram esses grandes fazendeiros. Daí essa influência, essa fiscalização do próprio coronel. E aí a gente entende a política dos governadores. Beleza? Você vê que os privilégios eram tão grandes que em 1929, quando ocorreu a crise nos Estados Unidos, o crush, o principal consumidor do café era os Estados Unidos. Então, para o Brasil não ficar prejudicado, o governo criou o convênio de Taubaté, onde o próprio governo comprava as sacas de café e queimava essas sacas de café para que os coronéis não ficassem prejudicados, já que era o principal produto do Brasil. Ok? Além disso, você tinha o cacau, a cana-de-açúcar, a borracha, mas o que dava mais lucro era o café nesse período. Ok? Alguns investimentos, você tem aí na indústria, a concentração de capitais acabou contribuindo para as primeiras fábricas. Então, as primeiras fábricas foram dos donos das fazendas de café, desses filhos desses fazendeiros que vão fazer esses primeiros investimentos, não foram investimentos diretamente do governo.
Os incentivos vinham dos cafeicultores, imigrantes e do capital internacional. Quando não era de alguém, era de uma pessoa de fora, de outro país que influenciava. Mulheres e crianças eram mão de obra barata, ou seja, não existia a lei do trabalho infantil, é crime, né? Estatuto da criança e adolescente. As condições de trabalho eram rigorosas e brutais e havia até tortura. Não havia uma lei trabalhista também nesse período. Aí a gente fala da modernização das cidades. Rio de Janeiro e São Paulo passou pelo primeiro processo de modernização. O objetivo era seguir o que aconteceu na França. Os centros urbanos servir para o comércio, afastar a população. É nesse período que acontece o momento de favelização das áreas periféricas, daquelas favelas no Rio de Janeiro, São Paulo, e vai ser o mesmo fenômeno em outras regiões, ok? No mais é isso. Espero que vocês tenham compreendido esses principais aspectos, ok? É o capítulo 5, 4 ou 5 do livro, e a gente se encontra e até a próxima.